bom dia, shalom, shalom. Tudo bem por aí? Aqui tá tudo muito bem, graças a Deus. Hoje, dia 28 de maio, quinta-feira, madrugadinha por aqui de 2026. Eu sou a Anne, muito prazer. Aqui no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Aqui no nosso canal, meu doce aconchego. Bom, esse canal aqui é um canal de artesanato, de rotina de artesanato, né? Mas aqui nós temos aqui esse espaço especial aqui para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as manhãs esse espaço é especial para Ele. Então, todas as manhãs, às 5 horas da manhã, eu trago esse devocional aqui, essa porção da palavra do Senhor. Hoje nós estamos trabalhando aqui no nosso devocional da pastora Viviane Martinello e o nosso versículo de referência está em Juízes, capítulo 4, do versículo 4 e 5, que diz assim: Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. O nome do devocional de hoje é Uma Débora Levantada por Deus. Diz assim: Após a morte de Josué, Israel passou por um período delicado e cheio de crises, no qual cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Nesse tempo, Deus levantou homens e mulheres responsáveis por julgar as questões do povo e guiá-lo em meio às batalhas. Entre eles, a liderança da juíza Débora chama muito a minha atenção. Sobre ela havia uma graça celestial que lhe capacitava oferecer conselhos, dar ordens e até mesmo conduzir o exército quando eram atacados por outras nações. Foi seu direcionamento na luta contra os guerreiros de Sísera, líder militar de Canaã, que garantiu a Israel 40 anos de paz. Além disso, ela era profetisa e tinha uma forte conexão com o Senhor. Seu discernimento acerca da vontade divina era admirado e requisitado pelos israelitas. Que sabedoria sobrenatural essa mulher carregava! Imagino que como eram seus dias debaixo daquela palmeira e o tipo de relacionamento com Deus que ela desfrutava. Da palmeira ao exército de Israel, era assim que Débora caminhava, obedecendo aos processos e sendo fiel aos convites do céu. Essa mulher recebia orientação do alto e conciliava muitas responsabilidades e funções importantes. Não foi à toa que Deus a escolheu para essas tarefas. Ela com certeza era alguém com quem o Senhor podia contar. Creio que Ele deseja derramar sobre nós essa mesma graça, que nos dá sabedoria, coragem e capacitação para liderar com ousadia em momentos de crise. Quem sabe, algumas palmeiras em sua vida: maternidade, casamento, ministério, trabalho, são as oficinas de Deus para prepará-la a viver desafios ainda mais exponenciais. Que assim como Débora, possamos ser sensíveis à voz de Deus, guiadas pelo Espírito Santo e capazes de liderar os domínios que Ele colocou sobre a nossa tutela. Levante-se, mulher, seja você também uma voz de sabedoria e liderança. Bem, eu fico imaginando, né, que aqui nessa história aqui de Débora, nós vemos também que o Senhor
usou também uma outra mulher que fez a diferença, que foi Jael. Císera foi morto pelas mãos de Jael. Não foi morta pela mão de um... Císera não foi morto pela mão de um homem, foi morto pela mão de Jael. Então, eu vejo assim que o Senhor nos dá a oportunidade de vencer muitas vezes e fazer a diferença. E eu vejo assim que o Senhor, por muitas vezes, Ele dá oportunidade para nós, mulheres. E nós, né, temos a oportunidade, né, aonde nós estamos inseridas, né, dentro das nossas casas, ou dentro da empresa que nós trabalhamos, ou na escola, aonde nós estamos inseridas. Se nós somos mulheres que estamos posicionadas por Deus naquele lugar, nós podemos fazer grandes coisas guiadas por Deus, sabe? Não guiadas pela nossa própria vontade, mas se nós permitirmos sermos usadas por Deus, grandes coisas podem ser feitas, grandes moveres de Deus podem acontecer naquele lugar. Porque na história aqui, deixa eu só abrir aqui a Bíblia. Vou dar um pause aqui só para encontrar aqui na Bíblia. Pronto, abri aqui. Quando o Senhor usa, né, Débora para passar a mensagem para Gideão, e depois de todas as conversas que Gideão teve, né, com o anjo, e o Senhor liberta Israel e traz paz durante todos aqui, como fala aqui, né, durante 40 anos o Senhor trouxe paz a Israel através do rei, ali durante esse tempo que Débora foi juíza sobre a terra de Israel, 40 anos de paz. Deus é o mesmo. Você já imaginou que através da nossa vida o Senhor pode fazer uma transformação durante 40 anos através da nossa vida? Você já parou para pensar sobre isso? Que no ambiente que você está, o Senhor pode fazer uma transformação que possa durar durante 40 anos? Dentro, vamos supor, se você você trabalha dentro de uma faculdade, de uma escola, de uma empresa, dentro da tua casa, no lugar que você está, o Senhor pode fazer uma grande transformação que dure 40 anos. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus pode mudar, virar um cativeiro aonde você está inserida, que tem essa duração de quase uma geração inteira. O Senhor pode fazer. Tudo depende, sabe do quê? De nós. De nós. Então, nós precisamos apenas nos dispor, nos colocarmos na posição em que Débora se colocou. Débora era uma mulher temente a Deus, que buscava a presença do Senhor. Não foi à toa que Deus escolheu ela. Pense, de todo aquele povo que estava ali, Deus escolheu ela. Você acha que não tinha sacerdotes lá naquela época? Tinha. E Deus escolheu uma mulher, uma profetisa, que ficava sentada embaixo de uma palmeira. Era uma mulher que buscava incessantemente a presença de Deus e a direção de Deus. Porque se ela estava lá para julgar o povo,
para dar direcionamento ao povo, ela buscava muita presença e a direção de Deus para poder dar resposta, para dar as respostas que aquele povo buscava e precisava. Então, isso é o que nós precisamos fazer hoje, porque o Senhor é o mesmo. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós temos muitas igrejas, muitos líderes, né? Muitos pastores, pastoras. Temos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que estamos num país livre, né? Claro que hoje em dia está muito mais difícil, né? O evangelho está sendo, hoje nós vemos que já está ficando difícil ser cristão aqui no nosso país, né? Nós estamos sendo podados por tantas formas, mas ainda estamos num país livre. O evangelho é acessível no nosso país, glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui falando do Senhor, então temos liberdade para isso. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. Então, se nós buscarmos a presença do Senhor de forma incessante e realmente com muito afinco, o Senhor pode falar conosco e nos usar da mesma forma que o Senhor usou Débora, o Senhor pode usar a nós, aonde nós estivermos, e fazer essa diferença, esse impacto no lugar em que nós estivermos. E o Senhor mudar a realidade do ambiente em que nós vivemos. Mudar realmente e fazer esse impacto no reino espiritual, de mudanças reais. Então, vale muito a pena a gente buscar a presença do Senhor, porque o Senhor é o mesmo, Deus não mudou. Quem mudou fomos nós, que nós estamos vivendo um evangelho confortável. E naquela época não era desse jeito, Jesus não tinha vindo, né? O evangelho não era fácil de como é hoje, com Bíblia, com Jesus já vindo, né? Já com o sacrifício já feito, com a nossa salvação já garantida. Naquela época não era assim, né? Para ser perdoado tinha sacrifício, né? Tinha que ser feito sacrifício para os pecados, né? Então era muito mais difícil servir a Deus naquela época. E hoje em dia, né, com o evangelho simples como é hoje, a gente faz muito pouco, né? Então, tudo depende da nossa busca, né? Se nós buscarmos mais, muito mais, nós vamos ver o extraordinário de Deus acontecer através da nossa vida, né? Se nós formos, se nós permitirmos, né, sermos uma Débora levantada por Deus, nós vamos ver milagres acontecer, sabe? E esse impacto de 40 anos na geração de Débora vai acontecer na nossa vida, na nossa realidade. Imagina se cada uma de nós tivermos esse impacto de 40 anos na nossa vida, na nossa família. Pensa no mundo, como que vai ser. Olha as maravilhas que vai acontecer de impacto no mundo. Nós vamos viver num mundo muito melhor. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos viver num mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para o nosso neto, para a nossa descendência. Se nós buscarmos a palavra, a presença de Deus, se nós buscarmos o mover de Deus, se nós buscarmos assim o milagre de Deus sobre a nossa geração futura, nós vamos ver a nossa descendência viver o melhor de Deus, o melhor dessa terra. Eu sei que as coisas, a previsão do futuro é para as coisas ficarem ruins,
mas a palavra diz que nós comeremos o melhor desta terra. A palavra do Senhor tem muitas promessas maravilhosas para nossa futura geração. É promessa do Senhor, mas para isso nós que estamos aqui hoje, nós temos que buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor para que o Senhor faça isso pela nossa geração futura. Nós hoje temos que buscar para que o Senhor faça isso pelo nosso futuro, né? Que nossos netos, bisnetos, né? Tenham essa, colham isso que nós plantamos agora. Então, depende muito do que nós fazemos hoje, né? Para que isso que nós fazemos hoje possa impactar o futuro das nossas gerações. Bom, que nós sejamos a Débora da nossa geração. Que Deus abençoe essa quinta-feira, que você possa sentir aí o seu dia com muita presença do Senhor na sua vida. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.